Olá, me chamo Luiz. Hoje eu e meus colegas vamos apresentar um pouco sobre a regionalização no Brasil e no mundo. Regionalização do mundo. O processo de regionalização do mundo é um conceito muito amplo discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir o espaço geográfico a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Compreende-se a ideia de diferenciação de áreas do contexto geral e de aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características comuns. Por exemplo, um bioma, o Cerrado, que é uma região do planeta Terra com semelhanças nos seus aspectos naturais. Nesse caso, considere-se o elemento natural como critério para a criação de uma região. A regionalização mundial são os continentes, os biomas, os climas mundiais, as bacias hidrográficas e os idiomas. Todas essas regionalizações são exemplos de formas e maneiras que podemos delimitar o espaço por meio das características elegidas. Regionalizar o mundo é criar áreas ou lugares semelhantes no planeta Terra. As regionalizações mundiais existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região considerando-se alguma característica específica como a localização espacial, o clima, o relevo, a vegetação e os aspectos sociais, políticos e econômicos. Dessa forma, é possível analisar, comparar, observar e determinar todas as propriedades daquela região, e assim entendê-la melhor, numa escala local, regional ou global. As regionalizações mundiais são variadas como os continentes: Antártica, América, Ásia, África, Europa e Oceania. Os continentes são regionalizações que abarcam as áreas de países mais próximos, levando em consideração suas localizações geográficas. Outra maneira de regionalizar o mundo, utilizada a partir da década de 1960 no contexto da Guerra Fria, foi a regionalização dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Esse critério levava em consideração: primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos ou ricos; segundo mundo, países socialistas; e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres. Após o final da Guerra Fria, essa regionalização passou a ser ultrapassada, não mais usada a nível global, sendo outro critério considerado pelo qual os países foram categorizados em um novo regionalismo: desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Dessa forma, considera-se o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Essa regionalização é considerada até os dias atuais em todo o mundo. Pode-se dizer que são vários os critérios utilizados para fazer-se uma regionalização, de maneira a reduzir-se o espaço geográfico e dividi-lo. Destacam-se os seguintes critérios: os critérios físicos, criação de regiões unificando áreas com algum elemento físico comum, como clima, relevo, vegetação, hidrografia. Os critérios socioeconômicos baseiam-se na divisão que considera aspectos sociais como idioma, distribuição da riqueza, concentração de renda, industrialização, áreas de maior ou menor desenvolvimento, violência e geração de emprego. Os critérios religiosos referem-se a criações de regiões considerando as religiões pelo mundo, como católicos, muçulmanos, judeus, protestantes, entre outros. Os critérios políticos, tipo de regionalização bastante utilizado na Guerra Fria, com a divisão do mundo por meio de aspectos políticos ligados à ideologia e aos modos de vida capitalista e socialista, marcada pela existência do Muro de Berlim. E, por fim, o critério geográfico, que considera-se a localização espacial ou algum aspecto da geografia do lugar, como a divisão do continente americano em Américas do Norte, Central e do Sul. Divisão regional brasileira através da história.
Desde as capitanias hereditárias em 1534 até a criação do Estado do Tocantins em 1988, várias mudanças foram feitas no desenho do mapa brasileiro. Da mesma forma, à medida que a população crescia, era necessário organizar o território para melhor administrá-lo. 1822. Na época da independência do Brasil, o país não estava dividido por regiões. A configuração territorial era a seguinte: o Brasil possuía 19 províncias, dentre as quais se encontrava Ciplachina, atual Uruguai. Também vemos que a atual região norte não era subdividida e todo o território chamava-se Grão-Pará. No entanto, em 1828, a província da Ciplachina consegue sua independência e surge o Uruguai. 1889. No ano da instalação do regime republicano, o Brasil estava dividido em 20 estados. Em 1853, o Paraná havia se emancipado de São Paulo, constituindo um território autônomo, e a província do Grão-Pará é dividida em duas, surgindo os estados do Amazonas e do Pará. 1913. A primeira proposta de divisão regional do Brasil foi feita em 1913, a fim de melhorar o ensino da geografia nas escolas. Dividia-se o país em 5 regiões, segundo aspectos físicos: setentrional, norte-oriental, oriental, meridional. Ainda não existiam os estados do Amapá, Roraima ou Mato Grosso do Sul, por exemplo. 1940. O Brasil passa a ser dividido em 5 regiões, segundo aspectos físicos e socioeconômicos: Norte, Centro, Nordeste, Sul e Leste. Com o aumento da migração do Nordeste para o Sudeste, outra divisão regional foi realizada, dessa vez pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Criado em 1936, este organismo seria o responsável por coletar dados estatísticos sobre o país e ajudar na administração pública. Nesta época, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul. 1945. O Brasil se encontrava repartido em 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Foram criados territórios como Rio Branco, atual estado de Roraima, e Iguaçu, porção oeste de Santa Catarina e Paraná. 1960. A capital do Brasil foi transferida para Brasília, em 21 de abril de 1960, na região Centro-Oeste. Assim, o município neutro do Rio de Janeiro se transforma no estado de Guanabara, enquanto o território restante passa a se denominar Rio de Janeiro. E em 1962, o território federal do Acre foi elevado para estado, e o território federal do Rio Branco passou a se chamar Território Federal de Roraima. 1970. Nesta década, estabelecem-se as 5 grandes regiões que conhecemos hoje: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em 1975, o estado de Guanabara é extinto e se funde o estado do Rio de Janeiro, convertendo-se em sua capital. 4 anos depois, o estado do Mato Grosso é desmembrado para a criação do estado do Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. 1990. O norte de Goiás torna-se o estado de Tocantins, criado em 5 de outubro de 1988, e a sua capital é a cidade de Palmas. A Constituição de 1988 extingue os últimos territórios federais do Brasil, Amapá e Roraima, que são elevados à categoria de estados. Também o arquipélago Fernando de Noronha deixa de ser um território federal, passa a ser um distrito do estado de Pernambuco. E assim terminamos nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado.